Você aí, gosta de vinhos franceses? E se a gente te disser que aqui do ladinho a gente pode encontrar uma vinícola que produz vinhos com todo o estilo francês e o terroir brasileiro? Pois é, na Campanha Gaúcha conhecemos o alquimista dos vinhos brasileiros, um francês que veio para o Brasil por acreditar na nossa força e no nosso solo. Roda a vinheta! Olá, galera! Salve, salve! Sejam todos muito bem-vindos ao Vinho de Porão. Eu sou o Ricardo. E eu sou a Monique. Hoje estamos aqui para te contar sobre um projeto muito bacana, que nós descobrimos lá na cidade de Santana do Livramento, aqui no Rio Grande do Sul. Ele se chama Vinhética, um vinho brasileiro com sotaque francês. Quem toma a frente desse projeto é o Gaspar Desdurmont, que busca desenvolver um vinho de qualidade com respeito ao meio ambiente numa região bem brasileira em plena expansão vitícola. Ele procurou os melhores vinhedos para produzir um vinho sustentável, o mais natural possível, e esse é o principal objetivo dele. Gaspar Desdurmont é um jovem agrônomo e viticultor francês. Ele trabalhou em alguns dos principais vinhedos da França, que chique, além de outros países da Europa. Ele chegou aqui no Brasil em 2010, mas foi só lá em 2014 que ele conseguiu realizar um grande sonho: desenvolver o seu próprio vinho sustentável aqui no solo brasileiro. Então, o projeto dele se baseia nos 3 eixos do desenvolvimento sustentável. Ecologicamente correto. Do ponto de vista ambiental, a região que ele selecionou pertence a um ecossistema muito famoso chamado Biopampa ou Pampa Gaúcho. A gestão dos vinhedos procura evoluir a agricultura orgânica. A escolha da região e o modo de gestão do vinhedo, eles procuram o maior respeito ao ambiente possível. Que bacana! Segundo, socialmente justo. Esse projeto chamado Vinhética procura o desenvolvimento agrícola pela viticultura e se divide em 2 partes. Primeiro, a implantação de um vinhedo próprio e a implementação de pequenas videiras que são ali da agricultura familiar. E economicamente viável. Nos países da Europa do Norte, incluindo a Alemanha, a procura por vinhos éticos está crescendo exponencialmente, assim, absurdamente. E no mercado nacional, o crescimento da economia e da classe média permitem considerar um crescimento assim mais sensível do consumo de vinho. Bom, mas ninguém melhor do que ele para contar um pouquinho sobre o seu projeto. Meu nome é Gaspar Desdurmont, cheguei no Brasil em novembro de 2013 e fiz minha primeira safra em janeiro, fevereiro de 2014. Vinifiquei 2 anos na Guatambu e 2 anos no Peruso. A ideia é provar o projeto da Vinhética e trabalhar o terroir do Brasil. Significa que do início em 2014 e 2015 vinifiquei o espumante na Serra e vinifiquei vinho rosé tinto leve e mais encorpado na campanha. Em 2016 iniciou de trabalhar com a uva de Santa Catarina, que é Pernambuco catarinense, com altitude e um vinho tipo varietal Sauvignon. E depois, cada ano, estou trabalhando com outro tipo de vinho em diferentes regiões para ver qual é a melhor uva de cada região e trabalhar agora com a madeira brasileira. Pois é, meu projeto é realmente acreditar no terroir no Brasil, porque como francês acredito muito no terroir da França. Sou muito francês demais. Porém, a França era famosa no mundo porque dava comida para a Europa antigamente. Hoje, o Brasil quer dar comida para o mundo inteiro. Porém, ele tem um montão de recursos no Brasil que, no lugar de desenvolver bem seus recursos, ele prefere seguir um modelo europeu. Exato. Colocar tipo levaduras europeias que são selecionadas na Europa, trabalhar com madeira europeia que é carvalho francês principalmente, pegar um estilo de vinho francês, trabalhar só com as castas francesas porque eles acham que são o melhor do mundo, porque eles acham que são o melhor do mundo porque o francês sou francês. Nunca um francês vai deixar alguém falar que a França não é bom. Se tu falar a um cara que a França é um país ruim, ela fica em cima de você e vai falar, não, isso é errado, vai iniciar a briga. Perdeu amigo. Vai iniciar a briga. No Brasil, o Brasil é ruim. Tá razão, que o ruptor político, fulano tá. Não. Então, acredito que no Brasil, com o país que acho 7 ou 10 vezes maior que a França, você tem uma quantidade de terroir
que tem que ser um trabalho descoberto. E quem trabalha o terroir, por que fazer um vinho do terroir se ao lado tu vai colocar uma madeira que vem de 7.000 km mais longe? Exatamente. No América do Sul, o único vinhos do terroir que acredito é no Brasil. Por quê? Chile e Argentina, todo mundo fala, o vinho chileno e o argentino são perfeitos, tudo bem. Mas o que é um terroir? Um terroir é a relação do céu, da terra e do ser humano. Se tu dá uma perfusão a alguém, tu não respeita o terroir. Chile e Argentina, se não tem irrigação, não tem vinhedo. Então, aqui no Brasil, você não precisa dar irrigação, porque o próprio clima permite as uvas de amadurecer e crescer. Voltando sobre o julgamento de Paris, de 76, todo mundo fala, Paris, você mostra que o vinho californiano são melhor que o vinho francês, tudo bem. O que acontece? A noção de terroir foi criada na Europa, principalmente na França, para provar que se tu respeita a natureza, tu vai fazer coisas diferentes de um ano com o outro. Se tu não respeita a natureza, tu conseguia fazer um vinho tipo Coca-Cola. Por quê? Para fazer um vinho bom, tu pega a melhor safra na França, tu eligiu a melhor safra na França, e tu vai colocar por gota a gota a quantidade de chuva que caiu por pé. E assim tu vai conseguir fazer uma safra extraordinária com uva francesa. Nós aproveitamos para perguntar também como é que ele veio parar aqui. Quando eu cheguei no Brasil era em 2008, porque meu sonho era produzir vinho na Índia. E na Índia, na época, em 2008, fui visitar a Índia, visitei 40 vinícolas, tinha... Nossa, 40 vinícolas? Ou 20 sobre 40, não me lembro. Mas tem gente, o pesquisador da Embrapa da Índia, não faz a diferença entre um uva Merlot e um Chardonnay. Bom, aí fica difícil. Não, fica difícil. Tu chega no escritório dele, tu vê que ele não tem conhecimento. Então eu voltei na França e um professor me falou, vale a pena de dar uma pesquisa lá no Brasil. Olha então eu só. fui em Petrolina, porque é viticultura tropical, meu sonho era produzir um vinho na Índia. Então para pegar a informação fui em Petrolina Juazeiro. De lá voltei na França, estudei um ano em Montpellier, 6 meses em Lisboa, 4 meses em Geisenheim, por biodinamia. E queria voltar na Índia. E na Índia não me deu visto e meu mestrado estava acabando e não tinha lugar para fazer. Então liguei ao professor, um pesquisador de Embrapa de Petrolina, que me deu o contato de Bento. Liguei Bento, encontrei Jorge Tonito que falava, tu pode aparecer, não tem tempo por você, tem só um escritório e tu te vira. Ele falava francês, tudo bem. Eu não falava português, falo alemão, inglês, espanhol, francês, mas português não sabia nada. Então, como eu trabalhava muito sobre a sustentabilidade no vinhedo na França, trabalhei por o BIVB, o Bureau International des Vins de Bourgogne, trabalhei por CIVL sobre o vinho de Languedoc, sobre a sustentabilidade do vinhedo Languedoc. Trabalhei também, como trabalhei antigamente em Champagne, que era o centro da pesquisa sobre a sustentabilidade dos vinhedos. Meu focus era trabalhar sobre o vinho sustentável. Então, qual é um vinho sustentável? Então, cheguei no Brasil com a ideia de produzir um vinho sustentável no Brasil. Primeiro, qual é o mercado, quais são os tipos de vinho que o Brasil quer beber? Então, fiz uma pesquisa, o Brasil gostou. Se ele tem que beber um vinho, vai ser um vinho tinto encorpado ou um espumante. Sobre o espumante, tem toda a região da Serra Gaúcha, que é famosa. E não precisa de fazer mais nada na serra, porque está bem envolvido e tem bastante coisa interessante. Mas, afinal, do que a videira precisa para dar bons vinhos tintos? Frio, porque a videira precisa de frio. Ou tu coloca Dormex, que é o produto que se usa na região de Minas Gerais, que se usa na região tropicais, que é uma coisa que incentiva a quebrar a dormência, que se chama de cianamide de nitrogênio, que é um produto que é muito ruim para a saúde humana. Então, para mim, não queria fazer um vinho mais sustentável, com menos produto químico, então vai estar. Onde tem frio? Então, frio, você tem alguma região nordeste, mas pouca coisa, tipo Cerro Chapéu, você tem algumas coisas lá. Tu tem Campos de Cima da Serra, tu tem Rio Grande do Sul, mais ou menos geral. Então, frio, a região só aqui. Onde tem estresse hídrico. Porque para fazer um vinho tinto, tu tem que ter um estresse hídrico, por quê?
Uma uva branca não gosta tanto do estresse, porque quem fala estresse hídrico tem calor, é quente, e a pele da uva branca é muito mais sensível. Então tu não precisa para fazer um vinho branco equilibrado com boa acidez, falando do Chardonnay ou Sauvignon, um tempo muito quente. Por isso que o Sauvignon, o Chardonnay na França são regiões mais frias, onde não tem o sol que queima mesmo a uva. Então, onde tem um estresse hídrico por a uva tinta, porque a uva, quando ela sofre, ela coloca o melhor dela no grão, porque isso é o futuro dela. Sim. Então o que acontece? Se ela acha que vai morrer, ela vai se sacrificar entre aspas para dar o melhor na uva. Então o que acontece? Precisava frio, calor, estresse hídrico, amplitude térmica, vento, porque a principal doença no Brasil é o mildio. Para dar uma ideia, na Champagne, que é uma região muito úmida da França, se faz 16 tratamentos por ano. De tratamento de agrotóxico, ou orgânico, biodinâmico, se faz um montão de tratamentos. No Languedoc, se faz 8. No Chile, se faz 4. Nossa, que diferença! E aqui, no Brasil, em geral, você dá um tratamento um pouquinho a mais para segurar a uva. Porque o pior inimigo da uva é o plasmopara vitícola, que é o mildio, que cresce quando tem mais de 70% de umidade e mais de 22 graus de temperatura. Então o que acontece? Se tu tem vento, o vento seca as folhas e ajuda a evitar que o mildio fica muito potente. Então procura uma região onde tem vento, onde não tem geada tardia demais, como que pode acontecer em campo de cima da serra, que tem geada um pouquinho tarde, onde era um campo a um preço. Então isso era a coisa. Depois, uma vez que tu encontrar esta faixa que vai por fim de Uruguaiana até Bagé, mais ou menos, em termos de temperatura e de umidade, tu tem que encontrar o melhor solo. E isso foi a pesquisa que fiz durante algum tempinho quando trabalhei na Guatambu. Fiz meu vinho na Guatambu e no Peru. Pedimos para o Gaspar falar um pouquinho dos porta-enxertos que ele tem. O que acontece? Eu decidi aqui nesse vinhedo de fazer um teste sobre um montão de porta-enxertos. E por isso que principalmente hoje o vinhedo está implantado de Gravesac. Gravesac é uma variedade que se planta na França no solo ácido. Todo o solo do Brasil, fora de 2, 3 exceções, tem um pH natural na volta de 5. A Videla gostou de um solo na volta de 6 até 8 no solo calcário. Então, tem muitas pessoas que vão colocar um montão de calcário para tentar de colocar um porta-enxerto que dá bem na França, e tentar de mudar o solo para ter um solo mais tipo francês, com pH 7, 8, 9. Quando só selecionando um porta-enxerto, tu conseguia respeitar mais o terroir. Então por isso que tem o 420A e um porta-enxerto que se planta no País Basco, que tem solo ácido. O Gravesac... Esses todos tem aqui. Não, isso é um ISO4, é um porta-enxerto mais resistente na seca, que é um pouquinho mais vigoroso. Então, este viverou para fazer um teste com ISO4. O Gravesac é lá do fundo, que são porta-enxerto que pegamos do próprio vinhedo aqui para tentar de multiplicar. O 420A é uma variedade muito qualitativa, significa que ela dá pouca força no vinhedo, significa que a videira não vai ter um montão de folha. Porém, a visão de você é diferente se tu está produzindo uva para vender ou se tu está fazendo uvas para vinificar. Então o que acontece? Quando tu vende, mais tu produz, mais te interessa. Se tu vinifica, tu vai procurar a qualidade, no caso. Então, se tu faz, por exemplo, um tanat, que pode te dar 15 toneladas por hectares, eu, se tem 7 a 8, vou ficar feliz, porque não vou precisar tanto. Claro. Então, depende muito da mentalidade de cada um. Então, a ideia aqui, como um vinhedo muito pequeno, como eu falei, é um teste. Se dá certo, vou ficar muito feliz. Se não dá certo, vou chorar muito, porque faz muito trabalho por esse tipo de trabalho. E quais as uvas que ele planta para vinificar? Eu plantei, por exemplo, aqui, Tanat, Syrah, porque para mim a Syrah acho um vinho espetacular para fazer rosé ou um tinto que fermenta na barrica. Tanat, porque realmente é uma uva que acho que tem tudo a ver com a campanha. Plantei Petit Verdot, porque é uma uva
difícil, que na França é difícil de conseguir fazer petit verdot bom, porque falta sempre sol, e que o petit verdot no Brasil, do norte ao sul, é uma uva que dá bem. Tu pode beber petit verdot bom da Serra Gaúcha, tu pode beber petit verdot bom de Petrolina. Então, para mim, o petit verdot é uma uva que achei bacana em qualquer região do Brasil. Plantei o Saperavi, que é uma uva da Geórgia, porque para mim a Geórgia foi o primeiro o lugar onde Noé, quando o barco dele chegou, era na Geórgia. Ele plantou oliveira, mas plantou pé de videira. Então, para mim, a Geórgia é a origem do vinhedos. E como isso, para mim, Brasil é o último país a trabalhar com vinho de transpasse, plantei uma uva de Geórgia, o Saperavi, porque também é uma uva na Geórgia que tem bastante umidade, é uma planta que conseguia ter uma resistência maior no mildio. Cabernet Franc, para fazer a assemblagem, porque Cabernet Franc, eu sou do Val de Loire, na França, que é a região do Cabernet Franc, e gostei muito do Cabernet Franc por a plasticidade dele, que pode ser bom para o vinho rosé, pode ser bom para o vinho tinto encorpado, pode ser bom em maceração carbonique. Pardon? Sou do Val de Loire, sim. Sou do Blois, entre 200 km no sul de Paris. Minha mãe é de Franche-Comté, Borgonha, meu pai é do norte da França. E por o tinto isso, e por o branco tem o Arinto, porque acho que é importante, a Cirtico, que vai ter 1500 mudas, Alvarinho, outras variedades que é isso. E o cara é conhecido por fazer inúmeros testes, seja com uvas, porta-enxertos e até mesmo testes com madeira, para poder produzir barris. Então eu queria trabalhar com a madeira brasileira, porque importar da França um carvalho de 200 anos para fazer um vinho no Brasil não me interessa. Só para tentar de chegar a um padrão, só para agradecer a pessoas que estão acostumadas a beber um vinho chileno, que pode ser um suco de madeira, um vinho francês, onde a madeira é muito presente, que esconde a qualidade do vinho. Para mim não entendo bem. Então o que aconteceu desde 2015, estou trabalhando com uma toneleria que se chama Mesa Casa em Mauro Mesa Casa. Mauro e Eugênio. Monte Belo do Sul. Isso. Eles falaram de ti lá para nós. Nós estivemos lá, eles comentaram. Então ele são duas pessoas quando chegam no Brasil. Bom, fora de Walter José Peter e a Peluso, que me deu a oportunidade de fazer vinho na vinícola deles. Mas duas pessoas que acreditavam muito no projeto, foi Sandrizo por tanque de inox de um estilo diferente, e Mauro e Eugênio nessa casa é isso. E Monte Belo do Sul, é isso. Então eu falei, olha, tu tem como produzir barricas de madeira brasileira? Tá, sim, mas para quê? Ninguém nunca pediu isso. Você faz cachaça? Não, faz vinho. Mas por que você vai trabalhar madeira brasileira? Porque tenho vontade de provar. Então, o que aconteceu? Primeiro ano, pediu ele de me fornecer duas barricas, de Amburana e de Balsamo, que são as madeiras mais comuns para a cachaça. Então eu fiz o vinho dentro, e também a coisa boa é que ele tinha um castanheira do Portugal, um enorme árvore, que fazia 5 anos que caiu no campo dele, e ele corto tábuas. Tu tem como me fazer uma pipa desse? Se tu quer, eu te faço. E essas tuas barricas de teste são grandes, são pequenas? Não, então, primeiro ano fiz de barrica de 225, de 300. Então, primeiro ano trabalhei com a madeira. Trabalhando primeiro, selecionar das levaduras, qual tipo de levadura, por exemplo, com o Sauvignon Blanc. Em 2017 fiz um teste de seleção de levaduras. Em 2018, uma vez que selecionou a levadura, viu qual tipo de madeira. Então em 2018, por Sauvignon, no caso, fiz Carvalho primeiro uso, Carvalho segundo uso, Carvalho terceiro uso, Jacatibá primeiro uso e Grapia primeiro uso. E deixou a degustação a mais de 50 pessoas. E pediu a eles, não tem anotado nada na garrafa, qual é o vinho que ele gostou mais. Que interessante. Então, é muito interessante porque se tu vê o consumidor, entre aspas, tradicional, que seguia uma moda internacional, eles vão gostar muito do Sauvignon Blanc vinificado no Carvalho primeiro uso. Se o chefe de cozinha
a pessoa que tem, entre aspas, paladar que está procurando, que está se pesquisando mesmo no próprio paladar, era ou Jaquetiba rosa ou Carvalho segundo uso. Então o que acontece? Sempre o Jaquetiba chega ou segundo ou terceiro, em função da pessoa que gosta de, gosto mais do Carvalho vanilha do primeiro uso, a vanilha do segundo uso, Jaquetiba. Além das uvas, videiras e tudo que envolve o vinho, o Gaspar também tem uma fauna bem diversificada dentro da própria vinícola, e ele explica por quê. Imagina que na França, nós franceses temos 5 raças de porco. Tem 7 na Espanha. Sabe quando tu tem raça de porco no Brasil? Não faço ideia. 11. 11? Você tem raças de porco autóctono brasileiro que se encontram só no Brasil, 11. 11? Todo mundo conhece o pata negra espanhol. O presunto de Bayonne da França. Mas temos só 5 na França e 7 na Espanha. Você tem 11. 11. Você tem uma capacidade de trabalhar, porque um porco, para mim, o porco é o bicho mais au terroir, não o porco da indústria, que cresce sem ver a luz do céu. Um porco é um bicho que tem a melhor relação no solo, porque é um bicho que fuça bastante, 2, ele come tudo que ele encontra, 3, ele assume um inverno e um verão, porque meus porcos por abaixo tem o mínimo 13 a 14 meses. Significa que ele tem um calor do verão e um frio de inverno. Significa que ele vai criar uma camada de gordura fora e dentro. São porco que camina, tem 21 hectares por caminhar, então ele tem uma armorização. Ele come, é um bicho que aproveita tudo. No caso, prensa uvas, o bagaço de uva dá para o porco. Sim. O solo do leite, do queijo da ovelha, dá para os porcos. A mandioca, não tem. Eu plantei 50, 100 carvalho. Vai demorar 150 anos para fazer uma barrica de carvalho brasileiro. Sim. Mas e tem a belota, vai demorar 50 anos para conseguir fazer um teste com os porcos do Brasil comendo belota para provar que são melhor que o porco ibérico que come belota, porque é uma raça autóctona brasileira. Então, esse porco são porcos, a raça que eu elegi, a raça Mura, é uma raça do Rio Grande do Sul, uma raça gaúcha que está em via de extinção. Por quê? Porque tem gordura. E hoje, a gordura é a coisa que dá sabor. Se tu comer hoje, tu vai no supermercado, tu pega um tilapia, presunto, peito de peru, peito de frango, a cega, tu não tem muita diferenciação de sabor, só com o produto que se agrega em cima. Por quê? Porque são bichos que crescem. Um porco industrial tem 5 meses para chegar a 110 quilos, 5 meses. Sim, bota para comer bastante, para crescer. Isso crescer e ele não tem, entre aspas, gordura, porque a gente, não, gordura não. Porém, uma carne sem gordura é uma carne sem graça, porque a gordura que te dá sabor, que te dá sabor na Então carne. hoje, todo mundo tenta de lutar contra a gordura, porém bebe muito refri, com muito açúcar e muito sal. Então os 3 inimigos hoje do mundo da gastronomia é açúcar, sal e gordura ruim. Tudo que tu por exemplo, um hambúrguer, McDonald's ou outras coisas, conseguir dentro do hambúrguer ter sal demais, açúcar demais e gordura demais. Significa que são as 3 coisas que o corpo precisa. São as coisas ruins. Mas se tu pegar um presunto cru, tu vai provar lá em cima um presunto cru depois, tu vai ver que a gordura do presunto é uma gordura de um bicho que criou feliz, que come as coisas bem devagar. Então, para mim o porco é um bicho realmente que é do terroir, do tempo, comendo as coisas. Então, se tu dá um porco, por exemplo, só de leite, tu vai fazer um presunto de Parma na Itália, porque o presunto de Parma vem de parmesão. Todo o solo do leite de parmesão dava para a indústria dos porcos, criava, então dá esse tipo de presunto. Então o porco é um bicho que não permite de ter desperdício no campo. A ovelha, por quê? O melhor pastagem no Brasil é Bioma Pampa. A carne daqui é famosa porque a pastagem é espetacular. O melhor cavalo de corrida são de Bagé, tem o Ara famoso lá. Então, como valorizar este pastagem? Na carne ou no leite. Minha irmã faz queijo de ovelha no País Basco e tu vê que entre uma ovelha que come ração do inverno, faz um queijo desse leite, e uma ovelha que come pastagem da montanha, tu
tu vê que estão nada a ver. Diferentes. Tudo diferente. Então o que acontece? Nós acreditamos muito sobre o bioma Pampa, deixando algum campo de pasto nativo para ter um leite diferenciado e oferecer ao brasileiro, o mundo inteiro, a prova que a montanha basca, com a ovelha manège deles, o bioma Pampa com lacone e crioula, te dá uma qualidade de leite diferente, mas de alta qualidade. Na verdade, tudo se conversa dentro da vinhética e tudo está intimamente ligado um ao outro, as uvas, os ovelhos e os porcos. E isso é muito legal, porque ele é um cara que está constantemente preocupado com a sustentabilidade e a ecologia e acaba fazendo disso um marketing para a própria vinícola. Na nossa conversa, deu para perceber o quanto ele é apaixonado pelo Brasil e o quanto ele acredita no potencial do nosso terroir. Imagina, para a produção de vinhos de altíssima qualidade. E isso é lindo de se ver. E nós, como brasileiros natos, a gente deve também aprender a valorizar tudo que é produzido e trabalhado aqui na nossa terra. E claro que não poderia faltar, obviamente, uma sequência de degustação desses vinhos todos, depois de tanta conversa, não é? Nem preciso falar que foi um melhor do que o outro. No melhor do estilo francês, com o sabor e o tempero brasileiro. Que casamento, hein? Super certo! Vale a pena apreciar e degustar os vinhos da Vinhética, são fantásticos. E fica aqui o nosso imenso agradecimento ao Gaspar, a Graciela, que é sua esposa, os seus funcionários Altair e Luiz, que nos receberam com tanta atenção, com tanto carinho. Olha, muito obrigado! Quem bebe vinho faz amigos. Então é isso, pessoal. Não deixe de curtir o vídeo, compartilhar e se inscrever no canal, porque toda semana estaremos aqui postando novos vídeos com informações, dicas e sugestões para descomplicar aquilo que é considerado tão complicado, mas que na verdade não é, que é o vinho. Caso a gente ainda não tenha falado sobre algum assunto que você queira saber sobre o vinho, então escreve pra gente. Então, muito obrigada. Até a próxima. Saúde!